mais uma vez nesse sábado para adorar a Deus. Que nós possamos, a cada sábado, a cada semana, estarmos aqui reunidos para adorar, para render esses louvores ao nosso Deus. Esse mesmo Deus que nos convida a estarmos aqui juntos, reunidos, também nos convida a nós partirmos para a missão, nos envolvemos na missão. Assim como nós iremos ler no livro de Gênesis, no capítulo 12, versos 1 e 2. Aqui o Senhor faz um chamado que também é um chamado para cada um de nós. Gênesis 12, 1 e 2 diz o seguinte: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Amém. Convido a todos que nós possamos, aqueles que puderem, nos colocarmos de joelhos para uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nós temos de te adorar, de te render louvores, de trazer à sua casa também nossos tesouros e de podermos ouvir mais da sua palavra. Que o Senhor nessa manhã possa continuar derramando o seu Espírito sobre cada uma dessas famílias, que também nós possamos receber as mensagens que vêm de Ti com o coração aberto. E que nesse momento também o Senhor abençoe de maneira especial a irmã Clarim, que estará trazendo a mensagem para nós, que seu Espírito possa usá-la e que da boca dela saia as palavras que vêm de Ti. Senhor, nós te agradecemos por cada uma dessas bênçãos e também pedimos que o Senhor acompanhe a cada um dos irmãos também no seu retorno para casa. É o que nós pedimos, Senhor, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado, igreja. Que o nome do Senhor possa ser louvado e engrandecido. Quem já chorou, já sabe amar, sabe que o pranto é uma forma de cantar. O amor é paz e temporal, é calmaria
e também é vendaval. Ele é transcendental, o amor é luz e escuridão. É ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz, sentiu que o amor é sangue cruz. Quem se escondeu na solidão, sentiu na pele que o amor é união. O amor é pranto, é sorrir, é precipício, é estar tão alto ao ponto de tocar o céu. O amor é luz e escuridão. É ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz, sentiu que o amor é sangue cruz. Morte e vida, presente ou futuro, paralelos tão confusos de entender. Mas certo eu estou de que nem os próprios anjos poderão nos separar do amor de Deus. O amor é luz e escuridão. É solidão. O Deus poder que fez a luz, sentiu que o amor é sangue cruz. O amor de Deus é sangue cruz. Amém. Amém. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Louvado seja Deus. Você sabe por que você chegou aqui? Porque você é um adorador. Amém? Então, somente você veio adorar, engrandecer o nome desse Deus. Não se preocupe se com o que você entregou, se alguém gostou, alguém não gostou. Quem tem que gostar, quem tem que receber é o Senhor. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, revendo alguns irmãos, vendo a família de Jailma e Francisco crescer. Que bênção, viu? Louvado seja Deus. E meu PG está aqui também.
Amém, louvado seja Deus. A visão aqui é linda, irmãos, de ver os irmãos. Estou tendo até visão profética da carona para mim para casa. Essa é que é boa, irmão. Vou até botar o órgão, né, irmã Edna? Mas que bom, irmãos. Eu agradeço demais o convite. Estou sentindo falta de uma pessoa muito especial para a igreja, né? Para mim também, que é o nosso irmão Berivaldo. Mas eu sei que ele deve estar nos acompanhando. Eu agradeço demais o convite que ele nos fez de estarmos aqui. Para quem me conhece, né, sabe que meu nome é Clari. E para quem não me conhece também continua sendo Clari, tá certo? Não muda nada. E nós temos... A irmã Edna chegou agora. Nem ouviu, olha, Kézia, nem ouviu, mas o Senhor ouviu. Então... hoje, eu sou membro. Irmãos, eu não sei dizer de que igreja eu sou membro, sinceramente. Tu sabe, Kézia? Nem me comprometa, né? Irmãos, hoje eu sou membro aqui do Distrito de Parnamirim. Nós desenvolvemos um trabalho também missionário e virtual, através de uma sala de oração chamada Pérolas e Diamantes. Não sei quantos aqui já ouviram falar. E a gente tem esse trabalho também. E hoje nós também temos um grande desafio que eu vou dizer para vocês no desenrolar da mensagem. E eu sempre, quando venho aqui, o ano passado eu estive aqui, e eu dei um brinde para uma pessoa que respondeu uma pergunta. Então, eu disse assim, eu vou pegar o brinde. Aí ia fazendo uma coisa, vou pegar o brinde. Aí ia fazer outra coisa. Aí, o que foi que eu fiz? Esqueci o brinde, mas o brinde está lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pergunta, tá? Eu vou fazer a pergunta. E aí, se alguém acertar a pergunta, irmã Graça, que bom ver você. Ai, não é irmã Graça, não é irmã Fátima, né? Eu pensei que era Graça. Está parecida, irmã Fátima. Eu vou fazer a pergunta. Se, por acaso, alguém acertar, eu entrego o brinde no PG para a irmã Edna, e a irmã Edna entrega para quem ganhar, certo? Então, tá bom, vou fazer a pergunta. A pergunta que não quer calar, vamos lá. A pergunta é: qual foi o primeiro missionário? E a igreja está atenta, viu? A igreja está atenta. Qual foi o primeiro missionário para uma missão internacional? Quem é que sabe? Ele foi o primeiro. Aí, então, não acredito não. Então, ano passado foi você que ganhou o brinde. Deixa eu ver. Iris, será que ele vai acertar, Iris? Ele tá querendo. Vai ser o mesmo brinde, viu? Você sabe qual é, né? Lembra do brinde? Lembro. Então, vamos lá. Naírton levantou a mão também, viu? Peraí. Vou fazer a pergunta de novo, que a pergunta é muito difícil. Qual foi o primeiro missionário a receber um chamado para uma missão internacional? Não. Eu li o texto, né? Eu li o texto. Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que lá você vai ser muito abençoado e de você eu vou fazer uma grande nação. Não, também não foi Terá. Não foi. O Senhor já disse para essa... Eu vou dar mais uma dica. Gente, tá tão fácil, vocês nem imaginam. O Senhor disse até o país que ele tinha que ir. O Senhor... Eita, pronto, a própria vai ganhar. Acertou a irmã Edna do meu PG Oasis, certo? Exatamente. Irmãos, quando irmão Berivaldo me chamou para passar a mensagem aqui em setembro. E aí, irmã Clarinha, quando é que você vem ao Brasil? Aí eu disse assim, irmão, eu estou indo tal dia. Aí ele fez, então, tal dia você vai estar lá na Igreja Central de Parnamirim. Aí eu disse, eis-me aqui. E aí, eu preparei essa mensagem. Só que aí, quando chega... Aliás, eu preparei a mensagem, digo, vou falar sobre Abraão. Quando foi a semana passada, na lição, a gente estudou sobre quem? Abraão. Aí eu disse, não, então eu vou falar... Aí eu já tinha... Eu preparei essa mensagem, eu vou falar sobre Jonas. Aí, quando foi essa semana, a lição foi sobre quem? E agora? Eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar os dois logo. Vou falar dos dois. Abraão, eu tenho uma simpatia muito grande por Abraão. Porque ele teve um chamado
A família dele era idólatra, né? A gente sabe disso. O pai dele, ele era artesão, fazia aquelas imagens, né? Tem até uma história muito curiosa, que diz que uma vez disse assim: Abraão, fica aí tomando conta do comércio que eu vou ali. E Abraão não concordava com aquilo e começou a quebrar as imagens. Quando o pai chegou e disse: Abraão, o que você fez? Ele disse assim: não, pai, foi o seguinte, eu fui dar comida para aquele e aquele não gostou. Aí começou a confusão aqui, eles começaram a brigar. E aí eu não pude nem apartar a briga. E o pai dele disse: eu estou velho, mas não estou doido não, viu? Você está me chamando de doido? Aí ele fez assim: bom, pai, porque eles não falam, eles não andam, eles não ouvem. Como é que está dizendo que eles brigaram? Ele fez: pai, se o senhor está me chamando de doido, né? Que diz que eles não fazem tudo isso, e como é que o senhor produz isso para que outras pessoas adorem? Abraão, o primeiro chamado dele, o primeiro contato dele com Deus foi através da natureza. Diz que quando ele contemplava, a serva do Senhor diz, no livro Patriarcas e Profetas, quando ele contemplava a natureza, ele ficava assim, ó, como diz no Nordeste, bestinha. Ele ficava olhando cada detalhe, ele contemplava assim. E disse que quando ele, amados, tanto que quando o Senhor chamou, disse assim: Abraão, olha para onde? Para onde? Para o céu. Começa a contar o quê? Porque se tinha uma coisa que Abraão fazia, era olhar para o céu. Então Deus, ele usa a nossa linguagem para falar conosco. Então eu acho muito lindo o chamado de Abraão. Sai de onde você está, do conforto que você está, da zona, sabe, que você já está acostumada. Sai de tudo isso, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem para onde ia. Só que o personagem que nós vamos falar só mais um pouco hoje, sobre Jonas, o Senhor já disse para ele. Certa vez, quando eu conheci a mensagem, eu já contei aqui, não vou repetir, eu era headbangers, ninguém sabe nem o que é isso, né? Eu era aquelas metaleiras mesmo, pesada mesmo, só andava de preto. Eu já contei essa parte aqui, né? Então, não vou repetir não, qualquer coisa, vocês assistem aí o vídeo do ano passado. Tô brincando, gente. Mas eu era assim, barra pesada mesmo, viu? Negócio de cemitério, de caveira, dessas coisas horrorosas. E aí quando Deus fez o meu chamado, então como nesse lugar que eu vivia, de trevas, eu era a diretora de comunicação de uma revista que expandia isso. O terror para tudo que é lugar. Roupa preta, cabelo longos, coturno, músicas diabólicas, satânicas, adoração ao inimigo. Então eu divulgava isso, irmãos. Eu divulgava isso. Vocês acreditam nisso? Eu era uma pregadora disso. E aí, quando Jesus me chamou, me tirou das trevas e disse: agora eu tenho uma luz para te oferecer. Quando ele me chamou, eu decidi agora propagar o que, irmãos? As boas novas. Amém, igreja? Eu decidi. E aí, irmãos, eu fui com sangue no olho, viu? Do jeito que eu fazia do outro lado, eu resolvi fazer desse lado. E aí eu quis ser uma missionária mesmo, sabe? De pregar a palavra em todo e qualquer lugar, em todo tempo e fora de tempo. Eu resolvi ser uma missionária. E aí eu resolvi ser obreira bíblica. Resolvi não, Deus me chamou para ser obreira bíblica. E eu estava envolvida nisso, até que eu me envolvi num relacionamento que não deu certo. E aí eu fui embora para São Paulo. Só que antes de ir para São Paulo, o irmão disse assim, o evangelista, eu era obreira bíblica, tinha o evangelista. Nós tínhamos uma equipe de evangelismo. Era o evangelismo, era o cantor, era a obreira bíblica, só faltava quem recolhia a oferta. Mas a igreja recolhia. Mas toda essa equipe era sempre a mesma. E aí eu disse: gente, é o seguinte, eu estou passando por um probleminha, eu vou precisar ir para outro lugar. Tem uma amiga minha que vai casar lá em São Paulo, ela está doida que eu vá para o casamento dela, desde que eu queria, olha. Ele: irmã Clary, não pode não, porque a gente tem uma cidade agora para ir. Uma cidade chamada, um povoado, chamado Vila de Fátima.
lá em Extremóis. E ele disse, irmã Clari, você não pode ir não, porque a gente vai para lá, a igreja está quase fechando, só está abrindo aos sábados, só tem 3 membros, irmã, você não vai não. Eu disse, irmão, chame outra, vai dar certo. A irmã Clari precisa ir. A irmã Clari foi ou não foi? Foi. Por isso que eu estou falando de Jonas, gente. Olha aí, presta atenção. E eu, peguei o ônibus, fui-me embora. Irmãos, como eu vivia nessa dinâmica de evangelismo, igreja, aquela coisa toda, visitação, era uma coisa bem dinâmica mesmo. Quando eu cheguei lá, parecia que eu estava de férias. E não existe férias para pregar a palavra de Deus. Porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como o quê, irmãos? Missionário. Não é um dom, você já nasce missionário, amém? Aceitou Jesus, você já é o quê? Um missionário. É simples assim. Só que eu cheguei lá, uma igreja grande, um pouco maior do que essa. Eu digo, ufa, vou sentar, vou assistir um culto. Porque sempre eu estava envolvido em alguma coisa. Quando eu cheguei lá, o pregador nunca tinha visto. Eu disse, irmão, o pregador não veio lá de Maceió. Eu digo, amém, Jesus. Quando ele abriu a Bíblia, ele disse, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas. Aí eu disse, eita. Quando ele abriu, ele disse, ele leu só um verso que diz assim, de onde você vem? De que povo você é? O que você está fazendo aqui? Aquelas perguntas que eu não preciso ler, porque a gente já estudou tanto sobre Jonas essa semana, né? Mas está lá no capítulo 1 de Jonas. E aí, meus amados, eu digo, não é para mim não, tem tanta gente na igreja, não é possível que seja para mim. Você tem uma missão, Deus tem uma missão para você. Não fuja da missão. E eu disse, não, essa palavra não é para mim não. Aí passou-se. Eu disse, mas pregador é uma bênção, viu? Mas, né, fiquei assim. E quando foi isso foi numa quarta-feira. Eu acho, não sei se eu falei sábado, mas foi na quarta-feira. Que eu cheguei lá na terça, na quarta-feira. Quando foi no sábado, eu disse, irmã, quem vai pregar? Disse, é o pastor lá da Associação Paulista Leste, o pastor presidente vai vir, vai ser uma alegria receber o presidente. Quando o presidente vem aqui, não é uma benção, né? Pastor Otimar, uma alegria em pessoa. E eu disse, amém, vou conhecer o presidente, ó. Aí, quando chegou lá, o pastor disse, meus amados, abram as suas Bíblias. No livro de quem, irmãos? Como é que vocês sabem? Sabe por quê? Porque tinha uma fugitiva lá. Irmãos? E o pastor disse logo, o que você está fazendo aqui? Irmãos, eu me tremi todinha, diante de Deus. Eu me tremi todinha, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. E eu disse, meu Deus do céu, tem para onde ir não, vou ter que voltar. E eu voltei, só que antes de voltar, ainda fiz um evangelismo lá, vocês acreditam? Eu fiz um evangelismo numa igreja que fazia 3 anos que não batizava ninguém. E eu e esse evangelista de Maceió que pregou lá, a gente fez um evangelismo para a honra e glória de Deus. 11 vidas se entregaram a Jesus. O irmão dizia assim, irmã, daqui não sai nada não. Vocês já ouviram isso? O campo já está queimado. Irmão, às vezes quem está queimado somos nós mesmo. Infelizmente essa é a realidade. Eu já fui visitar membros de igreja que os parentes dizem assim, esse aí, só Deus tem misericórdia, irmãos. Só Jesus tem misericórdia de nós mesmo. E aí, queridos, quando Jonas estava ali, tem muitas curiosidades sobre Jonas. Ele foi o primeiro evangelista a fazer uma missão internacional, né, como nós falamos. Se você ler o primeiro capítulo, você vê que todos obedeceram a Deus. O vento, quando houve a tempestade, o vento obedeceu. Os marinheiros obedeceram. O peixe obedeceu. Só quem não obedeceu foi quem, irmãos? Mas vocês estão falando essa palavra Jonas, né? Exatamente isso, irmãos. O único que deveria ter obedecido, não obedeceu. Queridos, quero dizer para vocês que muitos acham... Vocês sabem que muitas pessoas pensam que o livro de Jonas é um livro histórico, assim, alegoria? Será que é mesmo? Vamos ver? Mateus, abra aí sua Bíblia no livro de Mateus. Será que Jonas foi só uma historinha para contar para criança, trazer aquele peixinho, dizer que o peixe engoliu ele?
Abra aí sua Bíblia, amado. No livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Amém. O verso é o verso 40, que diz assim: porque assim como quem, irmãos? Assim como quem? Esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerem com a pregação de Jonas. Foi um evangelismo com um pregador que só Deus para ter misericórdia, porque uma pregação era a mesma toda noite no evangelismo. Um dia ele chegava e dizia, falta 40 dias. Outro dia ele chegava e dizia, falta 39 dias. Outro dia ele chegava, falta 38 dias. Outro dia ele chegava, falta... Não era assim. Foi a mensagem que o Senhor mandou pregar. Só que eu creio tanto, irmãos, muitas pessoas pensam que é uma historinha, mas eu creio tanto na palavra de Deus. Certa vez um amigo meu me disse que se na Bíblia tivesse dizendo que Jonas tinha engolido um grande peixe, eu acreditava. Porque o que é mais fácil? Jonas engoliu uma baleia. Vamos usar uma baleia aqui, porque às vezes as pessoas associam, mas a Bíblia não fala que é baleia, fala que é um grande... Mas o que é mais fácil acreditar? Que a baleia engoliu Jonas ou que Jonas engoliu uma baleia? Agora, difícil de acreditar, porque como ele conseguiu ficar ali 3 dias. Porque existe uma história, se você olhar na internet, existe uma história que um peixe engoliu um homem. Pode olhar, peixe, eu esqueci o nome do homenzinho. Peixe engoliu, homem foi engolido pelo peixe, saiu de dentro dele, não sei de quanto tempo, vivo. Só que ele saiu cheio de sequelas. Ele saiu por causa do suco gástrico que existe dentro do peixe. Esse homem saiu de dentro do peixe e foi pregar o evangelho. Que Deus poderoso é esse, irmãos? Sabe? Quando Deus nos chama, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus para nós é a missão. Sabe só o que Deus quer de você? Disponibilidade. Deus quer que nós sejamos disponíveis para as coisas acontecerem. Irmãos, é só a gente dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Em 2020, me veio posso dizer, dos maiores desafios da minha vida, 2020 para 2021, pós-pandemia. Meu esposo, para quem não sabe, ele é português de Portugal. Ele fala assim, irmão, por que ele fala que é português de Portugal? Porque tem portugueses em outros lugares, como na África, tem portugueses, entendeu? Na China, tem portugueses também. Portugal também colonizou o Brasil, a África, a China. E aí, ele sempre dizia que ia morar aqui no Brasil. Quando a gente se conheceu, eu disse para ele, olha, eu vi que ele estava muito interessado, né? Brincando. Então eu disse assim, olha, não vai dar certo, porque eu não quero ir para outro país. Eu não quero morar em outro país. Eu não quero nem conhecer outro país. Eu disse para ele. Ele disse, não, mas eu amo o Brasil. Eu tenho casa no Brasil. Eu me batizei no Brasil. Tudo meu é no Brasil. Eu disse, então tá certo. Só que, irmãos, quando veio a pandemia, a situação agravou. E quem é do meu PG sabe disso. E aí ele disse assim, eu vou precisar voltar para a Europa. E eu disse, Jesus, chega aqui, meu Deus. E aí ele resolveu, a gente conversou.
Só que eu trabalhava numa empresa há 14 anos. Irmãos, e o jeito que as coisas aconteceram. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, e aí ele teve que ir, depois eu saí da empresa e fui logo em seguida. E hoje nós estamos na luta, na batalha, peço oração à igreja. Estamos na luta e na batalha da pregação na pregação do evangelho ali na Itália. A Itália é um berço católico. Sabe, uma pessoa que nasce na Itália, ela já é católica. Não tem assim, quando ele crescer, ele decide. Não. Nasceu, é católico. Você não vê igrejas com placas nenhuma. Não existe. Você vê a igreja. Estou com medo de dizer. O que é que você vê lá? Em todos os bairros. Aqui também, o Brasil também é um país muito católico, mas existe uma miscigenação, né? Existem muitas culturas. Aqui a questão é mais aberta. Não, lá não é proibido pregar. Você pode dizer assim, irmã, é proibido pregar. Não, não é, mas até as pessoas entenderam o que você está falando. Como assim? Mulher lá chama-se dona. Então, dona, que eles têm assim, um carinho muito grande por Maria. E assim, como não acreditar na dona? Como não acreditar na Maria? Como não acreditar nos santos? Sabe, queridas? E Deus nos deu esse grande desafio de estar ali. Só que quando eu cheguei lá, eu relutei. Por quê? Porque eu agora tenho que aprender um novo idioma. Vocês acham que é fácil? Chega a certa idade que a memória, as coisas vão... Você não tem mais facilidade como um jovem. Não é verdade? E você vai ter que aprender um novo idioma. Sabe? Você tem que... É um grande desafio, irmãos. É um grande desafio. E eu relutei. Eu digo para vocês que... eu digo, não podia fugir, que eu já fugi uma vez e deu ruim, né? Eu não podia fugir. Mas eu relutei, irmãos. Aí chegavam para mim... Ai, irmã Clary. Ai, mulher, deve ser muito lindo. Irmãos, é lindo para você ir viajar, passear e fazer o que depois? Voltar para sua casa, para o seu Nordeste, para o seu solzinho, para o seu cuscuz, para a sua tapioca. Irmãos, irmão, lá tem cuscuz? Não tem, mas não tem, eu até digo, não tem Vitaminium, que é a marca, viu? A gente pensa que é o nome, é a marca, né? Sabe, irmãos, é um desafio muito grande. Açaí? Ixi, eu estava pensando ontem, meu Deus, o que eu poderia fazer para levar açaí? Ontem eu estava pensando nisso, irmãos, que eu já estou de volta. Daqui a 3 semanas eu estou voltando. E eu digo, meu Deus, eu sozinha ontem em casa e pensando, o que eu poderia fazer? Ainda estou pensando, viu, irmão? Ainda não saiu da minha cabeça. Mas voltando aqui. Aí eu relutei, eu disse, tá, eu vou, mas também não quero aprender o idioma. Vou ficar lá e tal. Ele disse, amor, você tem que aprender o idioma. Você vai se comunicar como com as outras pessoas e na igreja. E aí, irmãos, até que eu recebi a visita do pastor. E o pastor chegou lá em casa e disse assim, irmã, como é o seu trabalho lá no Brasil? Irmãos, porque assim, por exemplo, um pastor não sai daqui para ser pastor lá. Não pode. Por que, irmão, não pode? Por causa do choque cultural. Quantos aqui já tiveram lá? Quantos aqui já tiveram na Europa? Ninguém? Existe um choque cultural muito grande, irmão. Grande é o mistério. Que eu não vou dizer, sabe, irmãos? Não é para não escandalizar, é porque nós temos a nossa cultura. E que deve ser respeitada. Mas lá há coisas que aqui a gente acha um escândalo, meu Deus. Lá está tudo certo. Por quê, irmã Clary? Por quê? Porque uma pessoa sair de... Eu vou usar essa expressão, vocês vão me entender o que eu vou falar. Uma pessoa sair de Babilônia, vocês entenderam o que eu falei? Para vir para a igreja, chama Chiesa Adventista de Sétimo
giorno. Então, para uma pessoa sair de lá, irmãos, amém? Amém? Então, assim, não é que passa a mão por outras coisas, mas porque existe todo um contexto, irmãos. O meu pastor, o pastor Silvio, maravilhoso, ele é brasileiro, mas agora você acabou de me dizer que não. Não, ele foi para a Itália jovem, estudou no seminário lá e se tornou pastor lá. E hoje ele é o nosso pastor. Ele é do Mato Grosso do Sul. Sabe, irmãos, é um grande desafio você aprender um novo idioma. As palavras, é difícil? Eu não vou dar aula de italiano aqui, porque nem eu sei. Quanto mais. Mas existem muitas palavras que é o mesmo, só que o significado é outro. A palavra, por exemplo, burro. Burro é o quê? Animal, não é? Um animal, ok. Burro lá, você vai lá no supermercado, na área de frios, e você encontra burro. E sabe o que é? Manteiga. Aí até minha amiga briga. Minha amiga, tu passa burro no pão, é? Eu digo, não, nem de manteiga eu gosto. Então, assim, são coisas, são palavras que, são coisas que você... E aí o pastor chegou lá em casa e disse assim, irmão, como é seu ministério lá no Brasil? O que você fala no Brasil? Eu disse, pastor, lá tem isso, pastor. Aí eu fiquei toda empolgada, aí o pastor só ouvindo. Sim, eu disse, pastor, lá tem o ministério da mulher, pastor. Como é esse ministério da mulher? Lá tem o ministério da mulher, lá não tem o ministério da mulher. Tem o ministério da mulher, mas não tem titulado o nome do ministério da mulher. Se é que vocês me entendem. Então ele ficou assim pensando, aí quando eu falei naquela empolgação e tal, e bababá, falando do Brasil, chega meus olhos brilha. Aí o pastor disse, irmã, pois a missão aqui na Itália precisa de você. Eu disse, misericórdia. Devia ter diminuído mais, né, irmã? Tá vendo? Me empolguei demais. Porque quando falo em missão, irmãos, eu me empolgo. E aí o pastor disse assim, irmã, se esforce, aprenda o idioma. Irmãos, e quando o pastor saiu de casa, eu fiquei refletindo naquelas palavras. E disse, Senhor, me ajuda. Me dê ânimo, me dê vontade, me dê capacidade. E eu lembro de uma frase da irmã White que ela fala que quando nós pedimos o poder do Espírito Santo, a gente pode fazer coisas que a gente nem sabe. Porque não há limite para aquele que se coloca nas mãos do Senhor, amém? Não há limite, irmãos, quando você se coloca nas mãos do Senhor. E eu disse, Senhor, me ajuda. E aí eu arrisquei ensaiar um hino em italiano. E eu quero pedir a permissão aqui dos irmãos da igreja para cantar com vocês esse hino. Já ouvi um sim ali, viu? Já ouvi um sim. Sim, irmão, pode cantar, amém. Irmãos, é um hino conhecido. E aí no coro eu quero que vocês me ajudem, tá? Como eu falei, muitas palavras têm o mesmo significado. Por exemplo, vocês vão entender agora. Sonda-me. Como é que se diz sonda-me em italiano? Quem é que pode me dizer? Pode dizer, irmão. Sonda-me. Não, peraí, irmão, eu tenho um susto. Só um minutinho, irmão, segura aí. Sonda-me é sonda-me. Tá? Sonda-me é sonda-me. Transforma-me é transforma-me. Como é usa-me? Usa-me. Eu digo, eu vou logo nesse, bem facilzinho. Pastor, então eu vou, que eu falei também que gostava do ministério de louvor. Amei estar aqui junto com os irmãos, tendo aquele momento ali do ministério de louvor. E aí eu quero que vocês, quando for no coro, cante comigo, tá? E me ajudem em oração para essa missão que o Senhor nos designou. Pronto, irmão. Pode colocar.
conosci, toca em cuore mio, transforma-me segundo a tua parola e riempi-me ao ponto que de ti pieno sarò e poi usa-mi, Signor, usa-mi come la luce nella noite, come ponte sulle acque, come ombra nel deserto, come freccia che colpisce in centro. Voglio essere usato come tu vorrai usarmi, dove quando tu mi chiamerai e per te la mia vita. Usami, Signor, usami, sondami, Signor, tu mi conosci, toca em cuore mio, transforma-me segundo a tua parola e riempi-me ao ponto que de ti pieno sarò e poi usami, Signor, usami come la luce nella notte, come ponte sulle acque, come ombra nel deserto, come freccia che colpisce in centro. Voglio essere usato come tu vorrai usarmi, dove quando tu mi chiamerai e per te la mia vita. Usami, Signor, usami, sondami, modellami, transforma-me, riempi-me e usa-me, Signor. La luce nella noite, come ponte sulle acque, come brillo nel deserto, come freccia che colpisce in centro. Voglio essere usato come tu vorrai usarmi, dove quando tu mi chiamerai e per te la mia vita. Usami, Signor. Irmãos, quando Jonas estava naquele barco, veio uma tempestade. Jonas estava ali dormindo no sono profundo. No capítulo 4 de Marcos, também fala de uma tempestade. E alguém estava naquele barco dormindo.
Vocês sabem quem é? Quem? Você sabe qual é a diferença dos dois irmãos? Um estava dormindo, porque estava cansado de fugir do Senhor. Jesus estava dormindo, porque no mesmo capítulo 4 de Marcos, diz que ele estava pregando, curando, salvando vidas. Eu pergunto para você nessa manhã, qual tem sido o seu cansaço? Das coisas seculares desse mundo? Ou é aquele cansaço de missão cumprida? Eu cumpri a missão. Gostaria de fazer um apelo à igreja nessa manhã. Diga para o Senhor, eu quero cumprir a missão. Quantos aqui desejam dizer, Senhor, eis-me aqui? Talvez o propósito de Deus para a sua vida não seja um desafio como esse. Para muitos pode achar que é tão simples, tão fácil. Mas para uma nordestina, irmãos, criada lá no mangue do rio Potengi, o Senhor dá esse desafio. É um grande desafio. Mas eu disse, Senhor, eu quero cumprir a tua missão. A minha Bíblia é em italiano, a lição é em italiano, o grande conflito é em italiano. E eu tenho pedido a Deus que me ajude nesse propósito. Eu conto com as orações dos irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui estão, ó Deus, os teus filhos. O Senhor sabe como foi que eles chegaram aqui, Pai. Alguns, ó Deus, quem sabe, com algumas dificuldades. Alguns, quem sabe, ó Deus, preocupados. Mas a tua palavra, Senhor, é tão poderosa. Como aquele homem chegou e disse assim, Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Não precisa nem ir lá. Senhor, basta uma palavra tua. E o Senhor pode, nesse momento, visitar o lar de cada um que aqui está. Senhor, nós somos teus filhos e queremos, ó Deus, humildemente te pedir. Perdão, ó Pai, se temos negligenciado essa missão. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito. Por favor, Pai. A cada dia, ó Deus, queremos estar envolvidos, Pai, para que muito em breve, possamos ver a promessa se cumprir nessa geração, de que muito em breve, veremos o nosso Senhor Jesus, nas nuvens do céu, dizendo, filho, eis que agora chegou a tua salvação. Eu vim te buscar, filho. Ajuda-nos, ó Pai, nesse grande desafio. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sustenta em tua mão, que o teu sorriso esteja no meu coração, que o teu sorriso esteja no meu coração.